Bem-vindos ao VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, que tem apoio da Prefeitura Municipal de João Pessoa, Governo Federal e Lei Aldir Blanc. Nessa palestra de hoje, temos um convidado super especial, nordestino, de Fortaleza, o Tiago Guimarães, da Bugabu Studio. Tiago é engenheiro com mais de 7 anos de experiência na área de gestão comercial e de projetos no campo da indústria do XR, em grandes multinacionais na área de gestão, obtendo sucesso e reconhecimento, possuindo como objetivo impactar as pessoas através da tecnologia imersiva e interativa. Tiago, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no VR Day e espero contar com você em próximas edições. Priscila, o prazer é meu, né? Estar participando aqui de um evento de realidade virtual no Nordeste. Eu ainda fico ainda mais feliz. Não estamos sozinhos nessa luta, né? Estamos Com aí, certeza. vamos mostrar o que a gente faz. Mostrar que fica aqui no Ceará, né? Que cabeça chata trabalha e que rapadura aumenta o QI. Show de bola. Mas vamos lá. Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha tela, certo? Uhum. Vocês conseguem ver? Isso. Compartilhou. Então, bacana. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui antes de começar todo esse papo, né, que a gente está aqui falando e dando um objetivo, inclusive jus, né, ao que está ali como tema dentro da biblioteca. O mercado de XR, e agora muitas vezes denominado de metaverso, né, ainda em construção e sem entender ainda por onde é que a gente está seguindo, ele segue alguns princípios lógicos, né? Que existem barreiras que vão surgir e possuem hoje, mas que estamos aí contornando, no sentido de muitas vezes cultura, software, hardware, e como nós temos essa visão mais técnica dentro de todo esse cenário, a gente vem explorar essa mudança e esses desafios de maneira prática. Até mesmo nesse bate-bola, fica à vontade, Priscila, para perguntar qualquer coisa e complementar, mas eu acho que vai ser legal para entendermos aí para onde é que a gente vai estar seguindo. Então, meu nome é Tiago Guimarães, prazer, eu sou diretor aqui na Bugabu Studio, né? Nós possuímos como missão usar tecnologia de outro mundo para atrair e instruir pessoas, e de outro mundo a gente fala de realidade virtual, realidade aumentada, 3D e jogos, né? Estamos aqui com headquarters em Fortaleza, né? Temos aí participação comercial em São Paulo e escritório em Lisboa, né? Atendendo aí diversos clientes pelo mundo, desde a ArcelorMittal, Enel, Visa, Ford, Boticário, diversas outras empresas que fazem parte e querem, né, botar o pé dentro desse movimento. E então nós estamos aí com alguns serviços, desde apresentação do produto, treinamentos virtuais, passeios virtuais, né, jogos interativos utilizando dessas tecnologias de outro mundo. E o que a gente acaba mais fazendo aqui é esse desenvolvimento de solução customizada, que eu sempre falo as 3 etapas, que a gente imagina, desenvolve e implementa junto com o cliente, que são 3 desafios bem complementares, e cada um com seu nível de complexidade. E dentro desse cenário, a gente atua desde a arquitetura e gestão do projeto até a infraestrutura e implementação do mesmo, né? Passando por análise funcional, né? Análise de requisito, UI, UX, desenvolvimento em si, a testagem com o nosso pessoal, e trabalhando com algumas bases, principalmente bases que são da indústria de jogos, né? Unity, Unreal e 3D, Blender, a gente usa muito Autodesk aqui, Substance Painter, plataformas open source como a própria OpenXR, né? Que está aí em cima de WebGL, que é gigante, ModelView, trabalhando com Azure, que é a plataforma de nuvem da Microsoft, AWS, e parceiros aí pelo mundo. A Pico aqui também foi uma parceira fantástica da gente trabalhar com os equipamentos, a própria Oculus também, Vive. São caras que ajudam bastante a gente a entender para onde é que esse cenário
está caminhando e ajuda a gente a fazer testing, a fazer desenvolvimento, porque não existe. Quando a gente está trabalhando em algo real-time, né, em tempo real, a gente requer fazer uma renderização que antes demorava antes demoraria 1 hora, meia hora para ser feita em milissegundos. Então, isso requer uma combinação bem específica de hardware e software. Então, a gente vem meio que para, claro, né, conversar sobre essa transição desculpa. Do físico para o virtual, né? E aí, como é que a gente está nessa brincadeira de criar essas experiências digitais em um mundo híbrido, onde nós estamos indo? Eu uso essa imagem que eu acho bem legal para pontuar que em 1970 a gente está passando por revoluções, né? Então, dentro da computação, olha a Inês me ligando lá do... Vou ligar para ela. Então, a gente tem passado por transformações, né? Desde do computador pessoal, lá na década de 70, onde a gente saiu do computador, da tecnologia, né? Ser algo usado no trabalho para algo pessoal. A gente está saindo de algo pessoal, que é offline, né? Para algo conectado junto com a internet, no World Wide Web, né? E a gente está saindo, a gente está pegando esse conectado e agora somando ao smartphone, né? Que é o everywhere. Então, assim, eu tenho o conteúdo, eu tenho acesso em todos os locais onde eu bem entender. E, pô, esse novo movimento que está aí desde 2010 e em diante, que é do XR, onde a gente quer pegar isso e colocar em contexto. Esse colocar em contexto, muitas vezes, é alinhar essas informações no mundo, né? Criar novas interações através de portas de acesso, que seria a realidade virtual aumentada, para complementar o nosso dia a dia. E isso tem mudado, né, com o tempo, e essa dinâmica tem sido cada vez mais presente. A gente saiu lá da década de 90 de uma imagem pixelada, né, que o 2D, eu estou colocando aqui como Super Mario, passando pelo 3D agora, que nós estamos aí nessas novas gerações e caminhando para essas tecnologias mais imersivas, né? Então, se utilizando dos óculos de realidade virtual. E o game, ele tem um papel muito importante dentro disso, porque ele capitania, né, todas essas tecnologias que se hoje nós temos gráficos potentes, se hoje nós temos celulares que estão aí com a performance que estão, é porque o game ali atrás, ele demandou esse tipo de mudança, né? E as engines estão aí mostrando isso. Então, você observa que desde o Mario 92 até agora, o pulo que a gente deu a nível de computação gráfica e o que nós temos hoje em nossas mãos são dispositivos extremamente potentes que há 10 anos atrás a gente não imaginaria ter, são até bem subutilizados, é uma coisa bem impressionante. E você vê esse impressionante, o poder dessa indústria, quando você pega, de fato, né, a indústria de games, ela é a soma da indústria do cinema, quando é maior do que a indústria do cinema e da música juntos. E isso coloca em perspectiva para onde o mundo tá caminhando. Como o Netflix mesmo falou, né, lá em 2019, ele não tem medo do Amazon Prime, ele não tem medo do Disney Plus, ele tem medo do Fortnite, que esse é o novo lance, né? O entretenimento do futuro ele vai ser interativo, ele vai ser imersivo, ele vai ter esse vai e volta, a pessoa não vai mais estar sentado numa cadeira sendo espectador, mas sim participante interagindo direto ali com aquela situação. E tendo em vista essa mudança que nós estamos passando, né, em utilizarmos os óculos e vivermos dentro deles, eu venho explorar o aspecto de mudança, né, e essa construção que está sendo feita a nível de UX, então, principal, assim, não principal, vou caminhar na raciocínio, hardware, software e, principalmente, assim, cultura. Quando a gente fala de UX, o UX é User Experience, né? A gente muitas vezes imagina que é muita coisa voltada para design, mas ela, querendo ou não, é uma interconexão entre diversas cadeiras, diversas coisas dentro da cadeia de produção
que unem para que a gente, de fato, utilize isso de forma prática no nosso dia a dia. O processo de... E isso vem muito da indústria do game, né? Dentro da indústria do game, quando você sai de um ambiente que a gente tem, né, 2D para o 3D, cria-se aquela noção de espacialidade, noção do 3D, né, de para onde é que eu tenho que ir, como é que eu me movimento, porque agora eu não tenho mais só o vá para a esquerda ou vá para a direita, mas sim eu vou para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e o controle ele saiu de 6 botões para agora ter mais de 30, 40 possíveis combinações que podem ser feitas e introduzidas dentro de uma experiência como essa. Eu acho fantástico quando a gente parte na indústria do game, né? E não sei se você já passou por isso, Priscila, mas, cara, eu tô só indo direto aqui e de fato era realmente, não era por aqui mesmo que eu tinha que ter ido, mas o que é isso, né? É o direcionamento, é o designer daquele cenário que indiretamente lhe guia para tomar certas ações. Como hoje, dentro dos smartphones, né? Nós temos ali aqueles botões que a gente já sabe. Então, botão do lado esquerdo em cima, 3 tracinhos, menu. Então, a gente sabe que a gente apertar ali, surge o menu. A gente sabe que existe o scroll, que, sabe, você puxa de baixo para cima e você consegue continuar ali usando uma ferramenta. A gente pode fazer o swipe. Então, todos esses movimentos vão ser criados e estão sendo desenvolvidos. Então, a gente teve um trabalho de desenvolver isso dentro dos smartphones, dessas telas, e estamos aí nesse processo para construir isso para esse novo ecossistema que da realidade virtual, que vai ser cada vez mais imersivo. Então, a gente está transportando, né, tudo que a gente faz hoje dentro de telas para que esse movimento se torne mais tátil. Como é que eu toco algo sem tocar, né? Teve agora essa nova implementação do Presence, né? Que é um SDK da Oculus, que foi fantástica. Os caras conseguiram pegar algumas nuances dessa percepção do clicar sem clicar, sabe? Com o uso das próprias mãos, que muda algumas coisinhas a nível de implementação do XR. Então, uma das coisas importantes para esse movimento acontecer é que o uso seja prático, né? O touch no celular já existia há muito tempo, mas a Apple implementou a UX, né, dentro do iPhone, e aí permitiu com que, não, cara, ó, a maneira de usar isso é assim, né? Você não vai pegar e colocar um teclado gigante lá e esperar que a pessoa fique na canetinha apertando, não, o teclado tem que ser dessa maneira, na maneira que você clica é assim, o design, cara, o ícone tem que ter no mínimo um X por X, então todas essas diretrizes precisam ser criadas, né? E a gente está desenvolvendo isso dentro do dia a dia. E muito nessa linha, né? A gente entende que teve gerações que nos passaram do 2D, que seria para a esquerda e para a direita, mas hoje nós temos ambientes bem mais complexos. E agora, dar esse outro passo, que é você se orientar dentro do mundo real, através da realidade virtual, é o complicado. Então, dentro desse ecossistema, a gente tem criado algumas dinâmicas de UX para tornar tudo que está sendo feito dentro da realidade virtual mais tátil, né? E menos complicado. A ideia de uma boa UX é que a pessoa não precise de manual de instrução, né? Ela, por si só, já faça ali seus movimentos. E aquela coisa, a mão da pessoa é o melhor... É o melhor projeto de engenharia de UX já criado na face da Terra. Então, se a gente conseguir, de fato, conseguir transportar as nossas mãos para dentro dessas experiências, tudo fica bem mais prático e real. Mas tem outras limitações, né? Então, a gente não consegue andar. Aqui no caso, que estou mostrando no vídeo, o Half-Life Alyx, né? Ele tem a Magnet Gun, que você aponta de uma certa maneira para uma arma, puxa ela vem para sua mão. Então, será que a gente vai utilizar isso no futuro? Como é que isso vai ser, né? Como é que a gente se movimenta sem se movimentar? Como é que a gente pega o item que está longe, mas precisa estar perto? Então, é bem legal. Como é que a gente guarda os objetos, né? Aqui o The Walking Dead, ele tem uma mochila que você puxa de trás e você consegue, né, jogar seus objetos ali dentro. E isso, a gente está naquela primeira fase do desenvolvimento desse tipo de plataforma, que eu não sei se você lembra, na época do iPhone,
Uhum. Que é mais um design brutal, né? Tudo era meio que uma cópia do que existe na realidade. Então, a máquina de uma fotografia, você tinha uma máquina de fotografia mesmo. Bloco de Uhum. notas, o ícone era um bloco de notas, sabe? E aí a gente, hoje na realidade virtual, temos esse conceito ainda, né? Cara, ó, mochila serve para guardar. Coach da arma serve para guardar a arma. E dessa forma a gente vai implantando, né, a dinâmica de como é que isso funciona. Mas no futuro não vai ser uma representação da mochila, vai ter outra coisa aí, né? Sendo colocada que não necessariamente seja dessa maneira. Mas isso é uma forma de tanto captar feedback, né? E a gente trazer a dinâmica e o UX que existe no mundo real para dentro do mundo virtual, mas que vai se transformar outra coisa daqui com o tempo, né? Ao ponto de conseguirmos migrar e ter, de fato, esse modelo híbrido, né? Onde Uhum. o mundo virtual ele fique alinhado com o mundo real e tudo isso fique bem interativo e que a pessoa não consiga perceber, de fato, a diferença. E aí o UX fique mais próximo do que nós temos aí hoje. Então, Bom. UX, né? Isso é fundamental para a gente estar desenvolvendo essas novas tecnologias e esse progresso que nós estamos aí a criar. E outra é o hardware e o software, né? Como eu falei, a gente está hoje saindo de um celular tijolão Eu para... tinha um desse, viu, Tiago? Acho que ainda hoje ele liga. Se Tinha, ligar... eu tinha o StarTAC também, né? Naquela época. Então a gente saiu de celulares tijolão que funcionava para ligar, enviar mensagem, que já era um avanço muito grande na época, para smartphones, né? Um iPhone hoje, ou qualquer celular Android, possui uma capacidade e tecnologias que são bem específicas para o seu uso. Então, tecnologias como LiDAR, tecnologias como Ray Tracing, tecnologias como gravação em RAW, sabe? Estão Uhum. sendo implementadas dentro de dispositivos móveis. Isso é bem impressionante quando a gente para analisar, né? O LiDAR é um sensor de luz que antes, essa tecnologia de sensor de luz, eu vou botar bem entre aspas, que são estratégias diferentes. Um sensor de luz desse você pegava no mercado para fazer levantamento de engenharia por $90.000, sabe? $70.000. E aí a gente fez um repurpose desses dispositivos para funcionar dentro de celulares. Isso é bem impressionante. Câmeras de alta definição, um processamento que, assim, um iPhone hoje ele ultrapassa, né, qualquer i3 e chipset que existe no mercado para PC. Então é algo bem impressionante quando a gente fala que esse dispositivo ele a gente estava conversando aqui em off, né, Priscila, que a Uhum. Apple ela tem uma estratégia de hardware. Então, a partir do momento que a gente entende como é que ela está dimensionando o equipamento dela, a gente vê como isso vai funcionar no futuro. A Apple, por exemplo, subutiliza demais o hardware que elas possuem interno dentro do dispositivo. Né? Tecnologias como o o WG, né, o próprio já vem sendo implementado desde o iPhone 11, né? Mas não tem um uso prático no nosso dia a dia, mas está lá. Como os beacons, né, estavam dentro do iPhone 6, pra você ter ideia. Então, o LiDAR começou agora no iPhone 12. Então, são tecnologias que você vai colocando e elas são extremamente subutilizadas, mas que no futuro vai fazer mais sentido. Como hoje a gente tem várias coisas dentro do iPhone 6 que na época não faziam muito sentido, mas hoje está aí sendo utilizado. E até desde 2016 a Apple ainda oferece o update necessário para que ele funcione no padrão que ela mesma regiu. Então, e a parte desse movimento de software, nós temos aí grandes empresas, né, fazendo parte. Uma das grandes é a própria NVIDIA. A NVIDIA é uma das maiores produtoras de placas de vídeo do mundo, né, e ela vem desenvolvendo muitos dispositivos, desenvolveu a matriz proprietária delas em Ray Tracing, né, se quiser eu posso explicar mais o que é Ray Tracing, mas aqui é bem um embanhado
banhado mais superficial, né, geralzão do que a gente está conversando, mas tem desenvolvido sistemas de Ray Tracing, sabe, novas configurações para que a gente consiga utilizar modelagem 3D e utilização de shaders em mobile, a própria Snapdragon, que é concorrente, né, da Apple em fabricação de chips. Então, os chips, tem um novo chip, né, agora utilizado, inclusive, dentro do Oculus Quest 2, o XR2, o XR2, né, em que ele vem trazendo várias outras funcionalidades, né, que é desde mapeamento de câmera, ele tem cores específicos para inteligência artificial, ele permite essa conexão via 5G, sabe? Uma conexão através de dispositivos Bluetooth, então os controles, né? Então, tudo é regido através desses chips. É um chip à parte, Tiago, ou já vem dentro do óculos? Ele vem dentro do óculos. Esse chip ele é feito exclusivamente, né? A qual contém a divisão dela de metaverso, e eles vêm desenvolvendo muitas coisas, inclusive compraram a Ictude, né? A Ictude é uma das maiores empresas plataformas de realidade aumentada, e eles querem transformar eles querem focar de fato na produção, né? Na produção de hardware para esses novos equipamentos que vão surgir através desses chipsets mobile, porque eles sabem que o equipamento do futuro é mobile. E também no software, para servir como matriz de desenvolvimento de todo esse ecossistema. Então, é bem bacana. Quando você pega as tecnologias dentro de um chip desse, bem louco. Muito bom. Esse chip, ele só vem dentro do Oculus Quest 2, ou tem outros óculos? Não sei se você falou, tem outros óculos que é algo específico do Quest 2? Eles desenvolveram esse chip em específico junto com o Quest 2, Sim. sabe? Mas eles, proprietário deles, e eles vão expandir para outras empresas. Como não chegou ainda nenhuma empresa que faça o que a Oculus tem feito, né? Uhum. Tá mais complicado. Mas quem tem usado também é a Vive. A própria Vive tem usado e a Pico também. Uhum. Que antes eles usavam, por exemplo, o Quest 1, ele usava um Snapdragon 855, né? Que era como se fosse um S8, um Samsung S8, sabe? Então eles usavam chips de Android mesmo, de celulares, smartphones, e agora estão usando chips proprietários para tecnologias XR e VR. E isso é extremamente importante, porque tem algumas tecnologias que estão para lá e outras tecnologias estão para cá. Prioridade. E aí você vê também a própria AMD, né, que é outra empresa fabricante de chipsets e trabalha também a parte de graphics, né, muito na pegada open source, e isso é muito massa. Quando você vai falar de Ray Tracing nativo, OpenGL, que eles estão ali produzindo tecnologia para isso, tudo auxilia nesse desenvolvimento, tanto para a incorporação dessas tecnologias de software dentro do hardware, né, do Snapdragon, que se utiliza muito de tecnologias de OpenGL, como para as próprias engines gráficas que a gente tem trabalhado, né, como Unreal e Unity, que são esses polos que você pode construir esses novos mundos, né? Eu sempre fico brincando, assim, criar do zero na mão dá para criar, mas tendo a ferramenta de arrasta e solta, facilita para caramba. Não é tão simples assim como arrasta e solta, né? Mas quer muito desenvolvimento mas facilita pra caramba, diferente do que a galera fazia lá no Mario, que era programação dentro do chip, certo? E hoje a gente está programando no software, e isso é massa. E a própria Meta, né? A transformação do Facebook para Meta, onde ela tem como prioridade não só trabalhar o hardware, como ela tem feito junto à Oculus, né? Mas principalmente também o software e ecossistema. Então, a Meta colocou como objetivo, né? Trabalhar junto com entidades públicas, para trabalhar já meios de como é que o mundo vai interagir a essa nova mudança. Colocou também como desafio as próprias práticas de UX, né? Como é que esse mundo vai regir. Então, assim, como a Apple foi pioneira, não foi pioneira no touch, mas foi pioneira na UX de usar o touch, ela chegou na frente. Então, as empresas elas querem ser pioneiras nesse uso da plataforma, que a partir do momento que a UX esteja massa, o local fica bem mais confortável do
o ambiente fica mais confortável de se trabalhar em cima. E o X vai desde, né, como eu falei, do software e do uso do hardware em si também. Porque o óculos grandão não adianta. Tiago, uma última dúvida para o pessoal de casa, que seja iniciante na área. A gente escuta muito falar sobre Unity e Unreal Engineer para a VR, né? Quais são as diferenças que você pontua desses dois softwares assim? Quais são as vantagens e desvantagens de um ou outro? Uhum. No final, o propósito dos dois são o mesmo, né? É o mesmo. Só que eles possuem públicos diferentes, vamos dizer assim. A Unreal, ela está muito mais voltada para excelência gráfica, sabe? Para dispositivos em ray tracing, jogos AAA, e, e ela meio que colocou de lado essa parte mobile. Então, ela é uma programação mais nativa, você pode fazer, até talvez tendo mais prática, trabalhar com C, né? Ela trabalha, né, com linguagem em C, mas ela tende muito para esse lado do audiovisual. Sim. Ela tem, então, por exemplo, o Mandalorian, a nova série da Disney, né? Sim. Todo aquele background, ele é 3D ao vivo. Então, se eu quiser, vamos agora gravar de dia, aí ele muda o fundo todinho na engine gráfica. E tudo capitaneado pela Unreal, que, pô, tem gráficos absurdos. A Unity, ela também é uma engine gráfica, mas ela tem voltado muito para esse lado mobile, né? Como é que eu otimizo, como é que eu crio ferramentas com que eu consiga funcionar dentro de dispositivos móveis, de forma mais rápida. Como é que eu incentivo a comunidade a criar mais plugins que facilite o desenvolvimento disso tudo. Então, ela está muito desse lado. Então, exemplos da Unity. O primeiro Pokémon GO foi feito na Unity, né? O próprio... Pokémon Go é o melhor exemplo, né? Assim, para as pessoas verem a aplicabilidade da realidade aumentada. Eles começaram com a Unity ali, depois eles mudaram, que era proprietário, que é um negócio de bilhão. Aí, quando o negócio é muito grande, esses estúdios grandes, eles criam a própria engine. Então, a EA tem a própria engine, a Capcom tem a própria engine. Então, essas empresas, esses grandes estúdios, né, possuem os próprios softwares de renderização gráfica, de renderização. Então, acho que a principal diferença entre os dois ele está muito mais para o high quality, né, focando em qualidade gráfica, e a gente está bem mais focado em performance e que qualquer pessoa mais leiga ali consiga até mesmo manuseá-lo e criar alguma coisa do zero. Só um minuto. Então, todas essas tecnologias, né, elas são extremamente importantes, principalmente quando você fala, querendo ou não, do 5G. Então, quando a gente fala do 5G, 5G, fica muito naquela, sabe, o que é isso e como é que isso vai ser gerido. Então, tecnologias de captação de dados em 5G, né, já está dentro dos chipsets mobile, por exemplo. E até é engraçado, sabe? Quando você pega quando o hardware ele é feito para aquilo, a coisa ela funciona melhor. Se eu quiser que um chip da Intel no computador eu coloque lá um receptor 5G, para funcionar não vai funcionar tão bem como num dispositivo mobile, sabe? Que tem a tecnologia específica para atender essa necessidade do que é o 5G. Então, os dispositivos estarem sendo preparados para isso, isso aí é um avanço absurdo que a gente está encontrando nesse novo cenário. A China já fala em 6G, né? Mas o grande pulo do 4G para o 5G, ele não é nem a nível de velocidade, sabe? Eu acho que velocidade, para você ter ideia, a gente está na briga das operadoras que os caras querem vender 500 mega, 700 mega de internet, quando na Netflix a gente só precisa de 4, sabe? Para rodar o vídeo 4K, para você ter ideia. A grande lance do 5G que muda atualmente para a tecnologia
a tecnologia 4G é a latência, né? É aquela distância que aparece milissegundos, né? E também a estabilidade. Então, esse é o grande lance. Quando você está no celular e você está conversando com alguém e muda de torre, a ligação cai. Então, isso é horrível, quando eu preciso ficar toda hora conectado. Isso não existe. Então, com a tecnologia 5G, a gente vai matar isso, sabe? Permitir que a pessoa fique conectado 100% do tempo. Bem doido. Carros autônomos, tudo isso vai ser importante para que isso se torne realidade. E a própria blockchain, né? Que é uma outra tecnologia que vai ser extremamente importante para que a gente consiga meio que costurar todos esses meandros, porque a gente não vai conseguir. Tem uma parada chamada edge computing, sabe? Em que a gente quer levar cada vez mais a conexão de pequenos dispositivos trabalhando o processamento de uma solução. Como a gente quer que a gente a gente tenha mais fidelidade, mais autonomia, né, de bateria dentro dos dispositivos móveis no nosso dia a dia, a gente vai precisar de algum tipo de rede descentralizada para que todo esse tipo de processamento e desenvolvimento fique ali por trás. A blockchain ela vem meio para salvar esse contexto. E, querendo ou não, organizar, né, validar alguns tipos de processo, até mesmo na área de assets, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo do Decentraland, né? Porque um dos grandes conceitos dessa parte pegada do metaverso, ele vai estar essa interoperabilidade, né? Esse conceito de conseguirmos ter tudo que nós, uma vez comprado aquele IP digital, ele funciona em diversos cenários. E a blockchain ela vem tanto para facilitar e desenvolver esse novo tipo de regir esse mercado, como também permitir que ele se torne flexível, para que de um ambiente como o Decentraland ele vá para, de repente, Fortnite. Então, o modelo que eu compre aqui no Decentraland vai funcionar no meu bonequinho também no Fortnite. Então, quando a gente pega esse trajeto, né, que a gente tem percorrido com os equipamentos de realidade virtual aumentada, a gente tem alguns pontos que a gente precisa estar trabalhando. Tanto bateria, extremamente importante. A bateria ainda é hoje 40% a 60% do dispositivo, né, a nível de tamanho. Latência de rede, vamos falar da 5G, né, que vai ser extremamente importante para a gente ter essa, tanto diminuição do tempo de resposta, como também a qualidade do sinal, performance. O SoC, que é Silicon on a Chip, é o chip que vai estar dentro, como a gente estava falando do XR2 e essas outras tecnologias que vão incorporadas dentro dos chips, então estão bem num caminho bem legal. Preço, que pô, a meta, se a gente meta mesmo, né, a meta da empresa, é que ter o sonho do produto abaixo de $1.000, né? Então, se a gente tivesse dispositivo abaixo de $1.000 que consiga fazer tudo que nós precisamos no dia a dia, pô, tá safo, eles estão nesse caminho. E hoje nós temos equipamentos hoje nós temos tecnologia, equipamentos que o Oculus Quest custa $300, né? E eu acho que toda essa área antes disso está sendo implementada, mas ela já está muito bem escrita. E aí o que vai para frente aí, que é o ecossistema de apps, que a Facebook mudou para a Meta justamente para acelerar esse processo, né, de trazer mais gente para dentro desse ecossistema e criar todas essas novas bibliotecas, como também a inércia social, né? Então, assim, eu boto um farol aí que é bem legal, né? Galera, ó, pode mudar a chave. Agora vai, né? Todos esses critérios estão pontuados a nível de tecnologia, hardware, software, para que a gente dê esse próximo passo. E aí é que entra esse fator que é o mais importante, que é a cultura, né? Como a gente enxerga essas novas tecnologias e como é que a gente vai se adaptar a elas. Da mesma forma que a internet ela apareceu e veio daquela
sempre artigo no jornal, né? Ah, esse negócio não vai dar certo, isso aí não existe. Até mesmo quando saiu o iPhone, cara, o Steve Ballmer, né, que era CEO da Microsoft, não acreditava naquilo, nem o CEO da BlackBerry. E faz parte do processo de desenvolvimento e mudança. E essa é uma das principais barreiras que a gente vai ter que lutar. Porque... Só que hoje a gente tem um mercado muito diferente até. Quando você olha que a inovação faz muito mais parte do nosso meio. E quem está capitaneando essa mudança são as próprias empresas que antes detinham poder. Então, que não tinham o mesmo poder que tem hoje, né? Mas hoje quem está capitaneando, pô, é o Facebook. Deu uma cortadinha a internet. Tiago, tá me escutando? Deu uma travadinha. Sua internet está... Pronto, está voltando. Sua internet está estável. Voltou agora? Pronto, voltou. Pronto. Havia dado uma congelada e voltou agora. Vamos retomar de onde você estava falando. Pronto. Então, cultura é uma das partes mais importantes assim que a gente olha, né, a nível de entendimento. E hoje, quando você vai fazer parte da cultura, não é só o aspecto do uso, do hardware, mas sim como isso vai impactar nas nossas vidas. A Meta colocou como objetivo trabalhar com entidades públicas, né, para construção de novas leis, de como é que isso vai entrar na cabeça das pessoas, porque a gente criou esse problema que foram as redes sociais. Estamos aí hoje e a gente está tendo que desengodar isso, né? e nessa transformação vai ser extremamente necessário a gente estar tendo essa conversa, né? Para que essa transição não seja tão nem traumática e nem gere também complicações futuras muito graves. Exato. E o VRD vem com essa missão também, Tiago, de democratizar o conhecimento, né, para as pessoas do que é a realidade virtual. Eu havia falado isso em outras palestras, em que às vezes as pessoas realmente não chega a informação, né, para elas. Eu vou dar um exemplo. Uma amiga minha achou que realidade virtual era só fotos 360, ou que realidade virtual, aqueles óculos que botam o celular dentro, né? Eu te arrumo a preço de custo. Mas, e aí, democratizar, né? Porque aí, quando vem metaverso, vem as tecnologias que são envolvidas e tudo, tem que realmente haver esclarecimento para que possa ser criada essa cultura, né? Não, total. E assim, eu acho que é difícil de explicar, é muito difícil de explicar, sabe? Porque principalmente as pessoas nunca testaram. A gente sofre isso aí com os próprios desenvolvedores que nós temos aqui no estúdio, sabe? As pessoas não têm acesso a isso em casa. Como é que eu imagino uma coisa que eu não uso, né? Como está tão fora da nossa realidade, a gente não tem nem sequer menor contato, sabe? Coisa que antes eu tinha um computador em casa. A internet é o que roda dentro do computador, beleza, tá ali. Mas quando você para e usa um óculos de realidade virtual 6DoF, com o uso das mãos, um Quest, por exemplo, cara, você buga aquilo ali. É totalmente diferente de você usar um cardboard. Totalmente diferente. E só um parênteses, que você falou, é a mesma coisa, por exemplo, de as pessoas antes, com a chegada da internet, imaginar o que era a internet sem nunca ter acesso. E durante o evento também a gente vai estar disponibilizando, né, o Oculus Quest, tanto para o lançamento quanto para a amostra, para justamente as pessoas poderem também ter essa experiência. Não, fantástico. Fantástico. E assim, o importante é a gente também não mostrar que eu tenho esse slidezinho aqui, eu criei do que é esse metaverso, onde está inserido, né, essas plataformas de realidade aumentada e virtual. Então, a realidade aumentada e virtual vai ser a nova barreira novo critério de UX para que a gente consiga acessar de forma mais facilitada esse metaverso, né? Então, como eu falei antes, o melhor trabalho de engenharia do mundo são as nossas próprias mãos. Se a gente conseguir parar, eu não quero mais ensinar ninguém a usar nada. A pessoa, quando eu estou dando um ambiente e ela vê as próprias mãos, ela mesma toca nos objetos. Então, como é que
como é que eu levo isso para o nosso dia a dia, né? Como é que eu levo isso para a prática? E o metaverso e com a realidade virtual e aumentada vão permitir com que isso ocorra, né, de forma mais tátil. Então, a democratização do uso da tecnologia vai estar bem mais presente. Que a ideia é, hoje, a gente tem senhores de 90 anos, 80 anos usando smartphone. Mas por quê? Porque implementaram a UX lá atrás, né? Ó, é assim que se usa. E, pô, gostoso e tal, é óbvio, né? É muito prático. E com a realidade virtual aumentada vai ser mais prático ainda, porque eu não vou, eu vou emular o mundo real dentro do mundo, o mundo real dentro do mundo virtual. E só em parênteses, a realidade, eu estava ontem numa outra entrevista, o cara, mas metaverso é realidade virtual, né? Não. Realidade Sim, virtual. eu também vi as pessoas confundiram isso, que tratar Uhum. o metaverso só como realidade virtual, ou só realidade virtual como metaverso. Então, só com 3D, é um mundo 3D, mas não é bem isso, né? É um ecossistema que tem várias tecnologias abarcadas e que ele funciona, blockchain, internet, várias outras coisas conectadas, né? Criando esses mundos paralelos, esse mundo compartilhado que a gente vai ter que acessar via óculos, mas que ele vai estar diretamente conectado à internet. Então, essas cópias digitais que nós ali estaríamos colocando sobre a Terra, como é aquele vídeo que eu coloquei, que precisam ser desenvolvidas, né? E a forma de acessar vai ser através da realidade virtual e realidade aumentada. E um dos projetos bem legais que eu até coloco para a galera visitar, a gente faz parte, que é o OpenAR Cloud, né? Da org, que é o projeto de fato de trabalhar uma camada digital sobre a Terra, sabe? É bem irado, só que invisível, através da realidade aumentada. Que essa infraestrutura é dos projetos para a criação desse metaverso que nós estamos almejando. Mas parece tudo muito doido, né? Mas eu sempre uso essa frase do Arthur C. Clarke, que é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Então, parece muito doido, mas é isso mesmo. Tiago, você acha? Pergunta, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a sua presença, foi muito bacana a sua palestra, foi muito bacana mesmo. Você acha que a Apple já finalizou que em meados de 2025 vai lançar um óculos VR? Você acha que quando a Apple entrar, vai ser um divisor de águas dentro da realidade virtual, do metaverso, enfim? Eu acho que... E outra coisa que eu ia perguntar você acha que o smartphone ele pode acabar? Pode ser substituído por um óculos igual a esse sim. nosso, em que tudo seja realidade aumentada e virtual? A Apple, eu sempre brinco assim, olha, a Apple, ela dita, eu não sou fanboy da Apple, certo? Mas tem que botar o mérito nos caras, que eles ditam UX. Esse é o lance. E ela talvez seja a única empresa que tenha o poder, de fato, para implementar essa UX no mundo. Eu digo por quê. Ela tem um problema com hardware muito menor, ela tem uma base de usuários muito mal para testar, ela tem alguns comodismos, algumas coisas que eu vou pontuar aqui que são bem interessantes, que forçam a galera a migrar para esse novo cenário. A Apple, ela tem supercomputadores dentro dos smartphones dela. Então, ela não precisa colocar o hardware completo dentro do óculos, sabe? Tudo que está sendo usado no óculos, ele pode ser só como se fosse uma plataforma de visualização, mas o conteúdo mesmo sendo processado pelo celular que está no teu bolso. Exato. O relógio, né? E aí você tem o relógio. Então, por exemplo, a Apple, ela, no final do ano passado, implementou. Eu comprei um smartwatch que eu não tinha ainda até agora, só para testar o sistema de acessibilidade deles. Que é o quê? O Facebook fica falando de uma pulseira que eles vão colocar aqui para pegar os movimentos dos dedos, né? Sem a necessidade A Apple está conseguindo fazer isso através só do Apple Watch. Já são sensores que estão no Apple Watch há, 2, 3 anos.
em que eu, por exemplo, cara, qual vai ser a UX para eu trazer um menu na minha frente? Eu fazer assim com o dedo, eu fazer assim, a pessoa não dá para ficar assim, isso aqui não vai acontecer, sabe? Então, pô, será que eu abrir e fechar a mão vai aparecer? Então, assim, esses movimentos que vão ser trabalhados, a Apple está implementando, porque todo mundo já pode ter um Apple Watch, né? Todo mundo tem um iPhone. E a Apple força as pessoas a terem isso, né? O Apple Watch só funciona com o iPhone. O Apple Glass vai funcionar só com o iPhone também. Então, essa dinâmica, eu acredito que seja um tratado para que a Apple defina, olha, a UX é essa, e depois os outros fabricantes de Android e essas outras empresas se organizem, né, para se organizar dessa mesma maneira. Então, hoje você tem aparelhos Android, smartwatches, que não tem esse tipo de tecnologia, sabe? De tracking de músculo, não tem um ECG, não tem o WB, né, que é outra tecnologia que está implementada dentro disso daqui também, que vai ser extremamente importante para essas novas tecnologias de XR. E, então, nenhum ainda hoje tem, mas esses bichos já tem. Então, na hora que a Apple chegar e falar, galera, ó, tá aqui o óculos de realidade aumentada, na hora que você colocar o seu relógio aqui na sua frente, ele vai ver vários conteúdos em volta, tá ligado? Cara, na hora que você estiver perto do seu celular, e aí, pô, focar no que de fato o óculos precisa fazer, que é o que é ser um bom visualizador e ter uma boa placa de rede, né? Ser um dispositivo de conexão fantástico e deixar o processamento para esses outros dispositivos paralelos, através do que a gente estava conversando lá do Edge Computing, né? Tipo, deixa o processamento externo ao dispositivo em si. E aí na briga eu estava te falando, né? Uns estão indo para tipo, não, tudo dentro do dispositivo. E a Apple não precisa fazer isso, ela bota por fora. Só que na hora que ela fizer isso, as outras empresas, por exemplo, de chips e tal, Samsung, beleza, então agora vamos criar protocolo de comunicação aí, galera. Vocês criam óculos, a gente cria o celular, aí, pô, bate. Eu acho que o grande segredo está aí, viu? Na conectividade. Então quando eu vejo que a gente, daqui a um tempo, a gente não vai precisar mais ter os celulares, os computadores dos nossos bolsos, né? Todos os computadores vão estar na nuvem. Ou então em uma grande mesh, né? Uma grande rede de computadores que, em volta da gente, que vão conseguir estar enviando poder de processamento para esse ecossistema. Então, a tendência é que a gente brinca, né? A gente precisa ter hardwares mais rápidos e miniaturizar e mais mini, né? E aí o conceito não é esse, assim, eu não preciso criar chips menores melhores. Eu preciso criar, talvez, placas de redes melhores que se conectem a dispositivos que não estão ali. Então, tu vê que o movimento da tecnologia e do hardware ele não está indo em miniaturizar, em deixar menor, né, e mais potente, mas sim criar uma rede de comunicação em que o computador não precisa estar no mesmo canto do visualizador, entendeu? Então é interessante, né, isso, porque a gente já sabe, pelo hardware e pela engenharia, que a gente não vai conseguir pegar, cara, e colocar um computador num frame desse daqui. Sim. Mas eu consigo ter uma placa de rede. A não ser que venha uma tecnologia alienígena, né? Que seja uma coisa É muito doido, assim. Então, muito pequena. A gente está trabalhando com o beacon. Mas, assim, se eu conseguir focar o meu desenvolvimento em dizer, galera, vamos criar hardwares de comunicação miniaturizados. Mini, né? Mini. Porra, pronto. Fechou. Eu não preciso criar memória RAM mini, processador mini, não sei o que mini, né? Porque foge do conceito de tecnologia que a gente tem hoje da tecnologia, um ARM da vida na tecnologia de processador. Então, esse contexto que está sendo criado e às vezes pontuado pelo Facebook, né? Estava tendo e pela Meta, né? Que all-in-one device, isso não vai ser o caminho que vai seguir. Então, a UX da parada a nível de hardware e software, né, a escala vai estar muito mais voltada para edge computing, que talvez o que a Apple vai fazer, eu acredito que vai ser assim, do que de fato. Então, concorda comigo? Se o Facebook não precisar se preocupar com o dispositivo ficar esquentando, se focar que aquele dispositivo ali, cara, olha, vai ser desse tamanho, mas vai ter o melhor display, não sei o que, da face da Terra, né?
do que eu ter que colocar tudo dentro de um dispositivo só. E a Apple consegue fazer isso porque ela força a galera a ter os outros dispositivos, né? Ela trabalha a cultura, né? Aí é onde eu digo que a comunicação entra. Tiago, muito obrigada pela sua presença. Esse debate foi muito bacana agora no final. Me fez lembrar outra coisa, mas eu não sei se vai estender muito tempo. À vontade. Elon Musk. Uhum. Há É. rumores que ele está testando chips. Uhum. É. Né? Eu Que acho. há uma linha aí que diz que o VR tem as questões neurais, né? Então, o que iria eliminar o suporte seria um chip. Uhum. Aí eu estou em outra contramão, né? Sair da Apple para falar É. da Elon É, Musk. eu acho que assim, o trabalho da gente entender como o corpo humano funciona, a engenharia sempre funciona em copiar a natureza. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Então, tudo que a gente faz hoje é que na natureza já existe. O metaverso nada mais é do que um reflexo da natureza dentro do mundo virtual que a gente está criando, né? Então, assim, a internet descentralizada que ela vai existir por existir, ela não vai estar na mão de uma AWS. E nesse contexto do estudo, né, de como é que o nosso corpo funciona, eu acho que está muito nessa linha da Neuralink, né? Que é a empresa do Elon Musk, em fabricar esses chips. Não só para pegar e entender como é que o cérebro humano funciona, para depois converter esse funcionamento para dentro das máquinas, para como também fazer, como é que eu consigo desenvolver esses... Como é que eu consigo trazer impulsos do cérebro de comunicação para dentro das máquinas, sabe? Então, eu acho que isso vai muito mais na linha desse edge computing que a gente está falando, dessa computação descentralizada, onde esses chips da nossa tela vão ser só dispositivos de replicação de sinal, do que de fato de processamento. Então, tudo que vai estar sendo lido aqui vai ser transportado, tudo que está sendo transportado vai ser lido. Então, assim, é bem, bem doido. Mas eu acho que está mais no caminho de estudar o cérebro do que de fato Sim, fazer um uso agora disso. show, muito bom. Tiago, mais uma vez agradeço e espero contar com você aí nas próximas edições do VR Day. Não, tranquilo. Tranquilo. Obrigadão aí. É um prazer estar participando. No que for, também para ajudar.